Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa aqui no Mulher e Vida. E hoje vamos falar sobre cirurgia plástica, implante de silicone, um dos procedimentos mais procurados pelas mulheres no Brasil e no mundo. E para falar deste assunto, eu vou receber um médico cirurgião plástico, Dr. Lúcio Fernando Del Piso, expert no assunto. Vamos tirar todas as dúvidas, os medos. Vamos falar de como funciona uma consulta, a primeira consulta, os riscos, a importância de procurar um bom profissional para isso. Ele já está aqui, Luiz Fernando, obrigada. Noite, obrigado pelo convite. Obrigada. O verão chegando, acho que a procura aumenta, né? Para cirurgias plásticas, principalmente o implante de silicone. E a gente podia começar falando desse momento, quando a mulher procura o cirurgião plástico, como é a primeira consulta? Então, boa noite primeiro para quem está ouvindo, vendo, né? Então, a cirurgia plástica é muito sazonal durante o ano, né? Normalmente nos meses de verão dá uma diminuída, por causa a maioria das cirurgias tem restrição ao sol, e chega de julho em diante até essa época, é o mesmo princípio das academias, né? As pessoas começam a se olhar, se analisar e resolvem mudar alguma coisa. Então, nessa época, as cirurgias mais comuns são as cirurgias do contorno corporal, que é a lipoaspiração, a cirurgia da mama, o silicone, a cirurgia de abdômen, né? Que são as coisas que aparecem mais quando as roupas diminuem, né? Então, o movimento consultório no agendamento das cirurgias, nessa época, aumenta bastante. Normalmente, as pacientes tendem a procurar com um pouco de antecedência, para agendar sua cirurgia, mas tem aquele pessoal que deixa sempre para a última hora, o que dificulta um pouco a gente, né? E a consulta da cirurgia plástica, a paciente já vem com um diagnóstico, vamos dizer, meio determinado. Ela já fala, eu quero melhorar minha mama, eu quero melhorar meu abdômen, eu quero fazer uma lipoaspiração, mas muitas vezes o que ela pensa, o que ela acha, o que ela pretende não é a realidade para ela, né? Ela às vezes olha na internet, se compara com uma amiga, né? Mas por isso é importante a consulta, a avaliação com o profissional que vai ver realmente se a cirurgia é possível, se a cirurgia é necessária, se aquela é a melhor indicação. E é uma cirurgia como outra qualquer, né? Tem que fazer exames pré-operatórios, tem que ter saúde, tem que ser feito no hospital ou numa estrutura de segurança adequada. O pós-operatório é importante no resultado da cirurgia, né? Então, hoje em dia, muitas as pessoas veem que não, faz a consulta pela internet, eu mando uma foto e só vou para operar. É difícil assim fazer, porque a gente tem que fazer uma avaliação pré-operatória, tanto do tipo de cirurgia como das condições de segurança para a paciente fazer essa cirurgia, né? E com quanto mais antecedência, melhor, né? Porque às vezes, muito para cima da hora, a gente tem dificuldade de agendar, às vezes de fazer exames. Se der um problema no exame, eu consigo, por exemplo, a anemia, ela consegue ser tratada antes da cirurgia e tal. Então, o pessoal deixa para cima da hora, mas o ideal seria que um pouquinho mais de antecedência, né? Mas aqui a gente é sempre assim, né? Sempre em cima da hora. Perfeito, Luiz Fernando. E aí vem alguns medos, né? Algumas dúvidas, e a gente recebeu algumas perguntas na caixinha de perguntas do Instagram. E aí eu queria esclarecer os medos. Por exemplo, é comum ocorrer a rejeição no implante de silicone? Não, o silicone atual, o silicone é uma cirurgia que existe há 50 anos já, né? Ele começou a ser feito em 1968, aproximadamente. E a prótese evoluiu bastante nesse tempo, né? Então, as próteses modernas, o organismo não rejeita a prótese, não existe rejeição, tá? Mas ela é um corpo estranho para o organismo, só que a gente chama que é um corpo estranho inerte, né? Existe o risco de infecção, que tem que tirar a prótese, né? Existe o risco de fazer aquela cápsula, que é uma reação do organismo em volta da prótese, que deixa a mama mais dura, tá? Que são raros hoje em dia. As complicações da cirurgia de prótese de silicone são muito pequenas, tá? Mas as pessoas têm esse medo, e é um medo até justificado, né? Mas hoje em dia, rejeição especificamente, o que é rejeição? O organismo não aceitou aquela prótese e eu vou ter que tirar. Isso hoje em dia, nas próteses mais modernas, não existe. Tá? E essas próteses mais modernas, elas são modernas desde quando? Elas vêm evoluindo, né? Sempre evoluindo, mas basicamente o que mudou muito foi que as próteses mais antigas eram de silicone líquido, tá? E esse silicone líquido, a prótese era mais frágil, o silicone podia vazar, a gente falava que a cada 10, no máximo 12 anos tinha que tirar.
Quando ela passou para o gel de silicone, que é uma prótese mais resistente, mais firme, né, que o silicone é mais difícil ele extravasar, essas complicações das próteses anteriores diminuíram bastante, né? Isso uns 20 anos para cá, mais ou menos, né? Mas todo ano, mas é muito comum essas próteses, mesmo as próteses de gel, elas serem modernizadas a cada ano que passa. Mas de 20 anos para cá, as próteses já são de gel de silicone coeso, que se diz. Perfeito. Outra dúvida é que se pode dar estria depois que se coloca a prótese. Sim. A estria depende de dois fatores. Um, o tipo de pele da pessoa. Tem pessoas que são mais propensas à estria, né? Mas a estria também depende muito do tamanho da prótese em relação ao corpo da paciente, né? Por isso que é importante a escolha certa do tamanho, né? Se a mama é muito pequena e eu coloco uma prótese muito grande, que ela vai esticar demais a pele, né? A pele chega uma hora que ela não aguenta mais aquela expansão e aí aparece a estria, né? É uma tendência, mas ela está diretamente relacionada com o tamanho da prótese. Tá? Pouca pele, prótese grande, propicia estrias. Aí essa questão do profissional instruir, né? Porque às vezes a mulher quer o tamanho igual da fulana, mas não dá para ela, é isso. Eu falo para as pacientes, ó, quem vai escolher o tamanho da prótese sou eu. Tá? Porque muitas vezes a paciente, minha amiga colocou X, 300, eu gostei, eu quero 300. Foi bom para ela, pode não ser bom para a paciente. Né? A escolha da prótese é totalmente individualizada. E eu escolho dentro de 3 critérios, né? Primeiro, o tamanho da paciente, não a altura, o biotipo, né? O ombro, cintura, quadril, tórax, para ficar proporcional. Segundo, o gosto da paciente, eu escuto o que ela quer. Ela pode me dizer, eu quero ficar com a mama grande. Tá? Isso não quer dizer que eu vou botar uma prótese gigante, né? Mas eu vou tentar colocar uma prótese de um tamanho maior. Mas o terceiro critério, que é o mais importante, o que determina o tamanho da prótese? É o espaço que eu vou ter para colocar essa prótese. E esse espaço é determinado pela quantidade de pele, pela quantidade de mama que a paciente tem. Paciente muito magra, muito reta, sem mama nenhuma, sem pele nenhuma, ela não pode querer uma mama grande. É impossível, num espaço desse tamanho, colocar uma coisa desse tamanho. Não vai funcionar, né? Aumenta o risco de estria, dá aquele efeito bola, pode alargar a cicatriz, uma série de complicações. Então, o tamanho tem que ser proporcional à paciente e à mama que ela tem anteriormente à cirurgia. Perfeito. E outra dúvida frequente é que se a pessoa que coloca a prótese perde a sensibilidade no mamilo. Normalmente não. Na cirurgia de prótese é raríssimo, tá? Raríssimo, tá? Muito difícil. Só se fizer a incisão pelo mamilo mesmo, esse risco existe, esse risco é um pouquinho aumentado. Nas incisões que são embaixo da mama, que chama no sulco mamário, não existem praticamente. Quando a cirurgia é prótese com mama, que é aquela cirurgia que retira a pele, a mastopexia, pode acontecer, tá? A perda ou a diminuição da sensibilidade. Na prótese pura, no sulco mamário, é muito raro, muito raro. E a questão da amamentação, né? Que muita gente acha que não dá para amamentar. Mesma coisa. Estamos falando de prótese, né? Não estamos falando de cirurgia de mama. A prótese é sempre colocada atrás da mama. Às vezes atrás da mama, às vezes atrás do músculo, mas ela está sempre posterior à mama, ela não fica no meio da mama. A grosso modo, na hora da cirurgia, a gente nem encosta no tecido mamário, né? Não se mexe no tecido mamário, você vai direto por trás dele. Então, a cirurgia de prótese só muda uma coisa na mama, a forma, né? Sensibilidade, vida sexual, amamentação, cuidados tipo palpação, autoexame, mamografia, ultrassom, continuam exatamente os mesmos, tá? Isso, ia perguntar sobre isso, sobre os exames de imagem. Normal. A função da mama e os cuidados que a pessoa tem que ter com a mama no pós-operatório da cirurgia, mesmo, inclusive usar sutiã. Tá? A pessoa diz, vou botar uma prótese, não quero nunca mais usar sutiã. Não deve, né? Porque o sutiã é importante para manter o resultado por mais tempo, né? Perfeito. E, Fernando, e agora nesse momento, né, de pandemia, o Covid, tem alguma restrição? Quem teve o Covid e quer fazer a cirurgia tem que esperar algum tempo ou não interfere em nada? Sim, interfere. São tempos meio tumultuados, esses 2 últimos anos, 1 ano e meio, né? Então, tem que esperar um tempo depois dos sintomas do Covid, depois da cura para a doença, para fazer uma cirurgia.
qualquer que seja ela, né? Esse tempo é muito discutível ainda, depende da intensidade dos sintomas do Covid. As pessoas que tiveram Covid mais grave, tá? Tem que esperar de 3 a 4 meses, tá? Covids mais leves na faixa de 60 dias. Eu não faço antes de 90 dias. Aumenta a possibilidade de sangramento, aumenta a possibilidade de complicações, então existe essa determinação, né? Do mesmo modo a vacina, né? Tem que esperar 15 a 20 dias depois da vacina e se vacinar somente 15 a 20 dias depois do dia da cirurgia. Ah, perfeito. E outra questão também é a pressão, que às vezes as mulheres sentem a pressão na mama. É normal? Pressão depois de colocar a prótese? Isso. Normal, né? Porque ela está acostumada com uma mama de um tamanho, de um peso de um tamanho X, né? E esse peso aumenta. E logo em seguida, principalmente nas próteses que são colocadas abaixo do músculo, o músculo ainda não está acostumado com aquela posição, com aquele volume embaixo dele. Então, o músculo tende a apertar a prótese contra a costela e a pessoa sente aquela pressão. Às vezes, principalmente nos primeiros dias, primeiras semanas, ela sente, parece que tem uma coisa apertando o peito dela, né? Mas isso, à medida que o tempo vai passando, que a pele, que o músculo se molda naquela nova posição, essa pressão passa. Isso é outra coisa importante quanto ao tamanho, né? A prótese maior é uma prótese mais pesada, né? Então, quando tu bota próteses muito grandes, elas tendem a deixar a mama mais pesada, né? E isso às vezes pode dar, inclusive, desconforto e queda da mama a longo prazo, né? Porque o que sustenta a mama, basicamente, é a pele, né? Então, se tu bota muito peso na pele, sem usar sutiã, tu acaba propiciando essa pressão, essa queda mais rápida da mama. Por isso que o tamanho tem que ser proporcional à estrutura da pessoa. Tá, e essa procura rápida, né, para o verão, para mudar o corpo, esse imediatismo, né, da mulher que a gente tem, e aí eu até trabalhar e tal, acho um final de semana, um feriado para fazer, o que que ela pode fazer de imediato? Como é que é a recuperação para quem faz a prótese de silicone? Então, esse imediatismo é muito comum, né? Então, às vezes, quero fazer, mas eu tenho uma festa daqui a 15 dias, eu quero fazer na sexta para trabalhar na segunda, né? Hoje existe, estou falando da prótese, não estou falando de mama, existe uma né, que é o fast recovery, né, o fast track, que é a recuperação mais rápida. Então, é uma técnica que se bota a prótese parcialmente submuscular, tem alguns cuidados cirúrgicos, tem uma mobilização precoce dos braços, não tem que ficar com o braço parado, né? Mas, assim, ó, a recuperação também é muito individual, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que diz, no dia seguinte pode fazer tudo, né? Eu não concordo, tá? Por mais que eu faça o fast recovery, né? É uns 5 a 7 dias para devagar, voltando para as atividades usuais do dia a dia. Eu peço para ficar os primeiros 3 a 5 dias mais quietinha, tá? Não de cama, mexendo os braços, mas mais afastada das suas atividades normais. 7 a 10 dias está andando, caminhando, trabalhando, dirigindo, né? Vida praticamente normal. Só atividade física pesada que eu restringo um pouquinho mais de tempo, tá? Mas é muito individual. Tem gente que se recupera mais rápido, quanto maior a prótese, mais dor no pós-operatório, porque mais pressão ela faz na mama, né? Então existe uma série de fatores. Mas de 7 a 10 dias no máximo, ela está de volta às atividades normais. Não com resultado definitivo, né? Que demora mais tempo, mas fazendo as suas coisas do dia a dia. E o exercício físico, tá liberado quando? Exercício físico com as pernas, tá? Eu libero 15 dias, né? Com o braço a partir de 3 semanas, mais ou menos. 3 a 4 semanas, sempre dentro do que for. Não quer dizer assim, não fiz nada, 3 semanas, no dia seguinte vou sair fazendo tudo que eu fazia anteriormente, né? Começa com uma carga menor e à medida que for te sentindo melhor, vai acelerando, tá? Mas o exercício físico no pós-operatório, depois dessa recuperação, é importante, inclusive, no resultado da cirurgia, tá? Não só da prótese, da lipoaspiração, do abdômen, ele ajuda bastante a manter, a melhorar a qualidade da pele, a qualidade da musculatura. Então, eu sempre incentivo as pacientes a praticar atividade física no tempo recomendado. Perfeito. E aí, como é que é o acompanhamento com o cirurgião depois de ter feito a cirurgia? Aí tem que ir de ano em ano, como é que funciona? Então, a cirurgia de prótese, a paciente não fica internada, né? Ela faz a cirurgia, 3, 4 horas depois ela está liberada para ir embora, tá? Normalmente eu vejo com uma semana, 5 a 7 dias para ver o pós-operatório, depois com 14 dias, tá? Depois eu vejo com 3 a 4 meses, uma posição intermediária, assim, para ver como é que está a cicatrização, como é que está a evolução, se não tem estria.
e depois de 8 a 12 meses, que é para bater uma foto do resultado definitivo, né? Ela não deve acompanhar especificamente a prótese, ela tem que cuidar da mama, né? Então, o que se diz? Que normalmente, dependendo da idade, a cada 2 anos deve fazer um ultrassom ou deve fazer mamografia. E esse é o acompanhamento que deve se fazer da prótese, né? Porque as próteses hoje não tem mais data de validade. 10 anos tem que trocar. Não. Tu vai cuidando da tua mama, fazendo a mamografia, fazendo a ultrassonografia. Enquanto a prótese estiver bem, a mama estiver bem, ela vai ficando ali, tá? Ela não tem, completou 10 ou 15 ou 20 anos, é obrigado a trocar. Tá? Então, esse acompanhamento pode ser feito com cirurgião plástico, mas normalmente ele é feito com o ginecologista da paciente, né? Que é quem acompanha a mama dela, né? A palpação, o autoexame, os exames de imagem também, né? Uhum. E aí, quais são os riscos? Ou o que acontece para dizer, opa, tem que trocar? Então, essas próteses mais modernas, como eu falei, elas são muito difíceis de vazar. As próteses mais antigas, se via que mudava muito a forma da mama, né? Porque como ela esvaziava, a mama murchava, né? As próteses modernas é muito comum a paciente só descobrir quando vai fazer um ultrassom, uma mamografia, e apareceu a ruptura. Só que essa ruptura, normalmente, ela é pequena, ela não tem extravasamento do silicone, e ela é rara, tá? Então, normalmente, a paciente não sente nada. Às vezes, quando ela tem um trauma, às vezes, quando ela dá uma batida, ela vai fazer o exame e descobre que a prótese está rota, tá? Mas é raro hoje em dia, é muito raro. E, normalmente, passa desapercebido, tá? Às vezes, pode dar uma pequena mudança da forma, mas as pessoas dizem, começa a doer, começa a inflamar. Normalmente, isso não existe, não, tá? É uma coisa muito Tá. sutil. Não sente dor. Muito raramente, tá? Bem raro mesmo. E é comum a mulher colocar e depois de 1 ano, 2, achar que poderia ter colocado maior e botar um maior É, ou menor, enfim. é bem comum. Depois de um tempo, elas esquecem A dor. tinham a dor, a cirurgia, e acham que fica pequeno, né? Existiu, na minha opinião, né, há alguns anos atrás, uma tendência a ter mamas maiores, né? Que passou, era uma fase de botar prótese grande, né? Sim. E muitas dessas pacientes que botaram as próteses grandes é o contrário, elas vêm para diminuir o tamanho da prótese, e, consequentemente, diminuir a mama, né? Porque, como eu falei, a mama grande, que é pesada, a mulher tem que carregar diariamente, e às vezes tem que usar sutiã mais pesado, ela se torna incomodativa com o tempo, né? Mas tem o contrário, porque muitas vezes a paciente quer uma prótese maior, mas eu não consigo, o cirurgião não consegue colocar, porque ela não tem espaço para colocar uma prótese maior, né? Então, o que a gente faz? Vou botar uma prótese do tamanho que der, tá? A pele, com o tempo, ela vai se acomodar naquela posição nova, e daqui 1 ano, 2 anos depois, volta e troca para uma maior, porque daí o espaço já é diferente. Aí a gente consegue colocar uma maior, tá? Mas não é uma coisa tão comum, sabe? Aparece mais para diminuir, na verdade, tá? Pacientes mais jovens que colocaram a prótese bem lá atrás e que agora estão mais maduras e querem diminuir a mama. É mais comum do que aumentar, tá? Mas existem os dois casos. E aí uma cirurgia é mais elaborada, porque aí tem a pele, né? Aí é um trabalho a mais. Então, para aumentar, tá? Não é tão complicado, tá? Agora, para diminuir, não. Se eu pegar só tirar uma prótese grande e colocar uma menor, o que acontece? Vai sobrar pele, tá? E aí tem que ser retirado pele, tem que fazer a mastopexia, que é uma cirurgia que deixa mais cicatriz, exige mais repouso, é uma técnica mais elaborada, como falou, e o repouso é maior a longo prazo, né? Então, por isso, tem que pensar bem, tá? Não é tão simples, né? Tira uma prótese grande e bota uma prótese menor, tá? E hoje em dia tem muita gente que querendo tirar a prótese e ficar sem prótese, né? Que é uma coisa mais difícil ainda, porque daí a gente não tem volume para trabalhar depois. É uma cirurgia tecnicamente bem mais difícil do que a colocação da prótese ou o aumento, no caso, né? No caso do explante, é isso? Exatamente, Que né? hoje tá, ia falar desse contraponto, assim, que agora também aumentou, né, o número de pessoas procurando a retirada de prótese. Aí uma das coisas que falam é que a prótese de silicone ela pode ter doença autoimune, está relacionada com a prótese. Aí eu queria saber a sua Então, opinião e falar para a gente, quem colocou, quem quer colocar, ficar tranquilo. Como é que é? Por que essa onda de explante?
É uma coisa muito de mídia, sabe? Assim, ó, a prótese, como eu falei, existe há 50 anos já, e agora que começou a aparecer muito na mídia, a chamada síndrome Asia, né? Que é a dor, artralgia, prurito. Azia, fala muito da azia, que é autoimune e tem relação com a prótese. Isso, mas são sintomas muito inespecíficos, assim, tá? Que não dá para dizer que é por causa da prótese, né? Então, tanto que tem. A gente ouve relatos, não, tirei a prótese e sumiu tudo. Mas tem relatos também que tirou a prótese e não mudou nada, tá? Então, não existe, assim, trabalhos científicos que ligam diretamente a prótese a esses sintomas autoimunes que aparecem também em pessoas que não têm prótese, né? Que é muito comum hoje em dia, tem uma série de fatores. O que a gente faz é que em pacientes que já têm doenças autoimunes, tipo lúpus, tipo artrite reumatoide, tipo doença de Crohn, que são doenças autoimunes, eu pelo menos evito colocar prótese, tá? Porque ela já tem a doença e pode exacerbar os sintomas, né? Então, as pacientes que vêm para fazer explante, né, que é uma coisa muito da mídia, eu faço, mas é uma cirurgia difícil, tá? O resultado estético não é, às vezes, porque tu imagina, tu ficou anos com uma mama grande, aí igual tu tirar todo o recheio da mama, tirar a prótese e deixar só a pele, né? Então, para pacientes que não tinham nada de mama e colocaram a prótese, a hora que tu tirar a prótese só vai sobrar pele. Então, é uma cirurgia que fica bem difícil de deixar uma mama bonita depois, tá? Mas tem uma carga grande de mídia nisso aí, as pessoas leem muito em Facebook, Instagram, e está aparecendo. Mas não é assim, a prótese ainda é a cirurgia plástica que mais se faz no mundo, tá? E nos Estados Unidos faz muito estudo, não existem estudos, como eu falei anteriormente, relacionando essas doenças autoimunes diretamente com a prótese, tá? Então, mas hoje em dia tem que ser alertado, né, principalmente em pacientes que já têm doenças autoimunes prévias, né, que a prótese pode aumentar os sintomas dessa doença. Tá? Mas é muito discutível ainda. E a taxa de explante ainda é muito pequena. Tá? As pacientes Muito normalmente menor. estão bem com a prótese. Tá? E Luiz Fernando, existe uma idade ou a mulher com qualquer idade, 50 anos, resolveu colocar o silicone? Existe idade ou E até um paciente liberado? de 2 anos. Tá? Então, não tem idade mínima, né? A gente considera, assim, no mínimo 3 anos depois da primeira menstruação. Como as pessoas hoje, as meninas estão menstruando muito novas, 12 anos, 3 anos daria 15 anos. Eu acho muito cedo para botar prótese. Não é nem questão física, é questão, às vezes, de cabeça. Estar consciente que aquilo é uma cirurgia, não é uma moda, né? Então, eu evito fazer antes de 17, 18 anos. Idade superior não tem, tá? Para nenhuma cirurgia plástica, né? Agora, a pessoa tem que ter saúde, né? Então, se a pessoa com 70 anos tem vontade de fazer uma cirurgia estética, está bem de saúde, tem os exames pré-operatórios normais, ela pode fazer perfeitamente uma cirurgia plástica, tá? A idade não é o determinante. Tem pessoas mais jovens que têm problemas de saúde que impedem a cirurgia, né? Evidente, uma pessoa mais velha, mais de cuidado, né? Mas não é impossível, tá? Cirurgias grandes em pacientes idosos, não é o caso, eu evito, mas é muito comum, por exemplo, a mama, que é aquela pessoa que tem a senhora que tem uma mama muito grande, que incomoda as costas, que quer tirar, a pessoa vai ficando mais velha, a coluna vai sofrendo mais. É bem comum a cirurgia de pálpebra, é uma cirurgia feita bastante em idosos, o abdômen, aqueles abdômenes que chamam abdômen avental, né, que causam desconforto, a gente faz em pacientes de qualquer idade, tá? E tem pacientes de bastante idade que eu evito fazer, né? Porque por elas fariam também. Tá? E o combo, quando a pessoa já se empolga e vai botar o silicone, já quer fazer lipo, já quer fazer, como é que é esse combo de cirurgias assim? Então, eu faço, tá? Mas vale a mesma coisa com a idade, né? A gente tem que ter um bom senso nesse tipo de cirurgia, né? Uma cirurgia, tá? Tem um risco, né? Se eu somar outra cirurgia, aumenta o tempo de anestesia, aumenta o sangramento, o estresse, o trauma cirúrgico é maior, tá? Então tu aumenta um pouco o risco. É evidente que se esse aumento for uma coisa normal, né, eu faço sem problema, e faço bastante, tá? Mas assim, por exemplo, a paciente tem uma mama enorme, tem um abdômen enorme, que vai ser muito tempo de cirurgia, muito sangramento, não, faz um, depois faz o outro, tá? Mas o que é muito comum? Lipo com prótese, tá? É uma combinação grande.
mama com abdômen, se não for muito grande a gente consegue fazer, se não é uma paciente com volume de ressecção muito grande. Cirurgias menores, pálpebra com lipidimento, orelha é comum, tá? E pode ser feito, mas com todo cuidado, né? Tem que ver os exames, passar pela consulta pré-anestésica, tá? Isso é importante também para que o risco, toda cirurgia tem o seu risco. A cirurgia plástica a gente considera uma cirurgia de baixo risco, porque a paciente é saudável a princípio, né? Se ela tem problemas de saúde que aumentam exponencialmente o risco da cirurgia, evidente que não se faz, né? Uhum. Quem são as pessoas que não podem fazer uma cirurgia plástica? Então, existe, assim, pontual? Por exemplo, tipo a obesidade, vamos falar, a pessoa está muito acima do peso. Existe um protocolo, ela tem que perder peso primeiro, como é que funciona? então, uma coisa assim, ó, por exemplo, que uma grande complicação, pacientes complicam muito, pacientes fumantes, tá? A paciente fumante, ela tende a ter problemas sérios de cicatrização. Então, por exemplo, cirurgia de face, cirurgia de abdômen, cirurgia de mama, fumante não deve operar. Tem que parar de fumar antes, porque tu aumenta o índice de complicações. Cirurgia plástica nenhuma é tratamento para emagrecer, apesar de a grande maioria das pessoas pensarem o contrário, né? Então, existe eu pelo menos, né? Eu não opero pacientes com IMC acima de 28, né? Que não é um obeso, tá? Não está na faixa de obeso, nem de obeso mórbido, mas está um pouquinho acima do peso, tá? O ideal é de 25 para baixo, tá? Não é só a questão de segurança. O paciente obeso, ele tende a ter mais infecção, ele tende a ter mais complicações anestésicas, né? E o resultado da cirurgia não é o mesmo, né? A cicatrização, tal. Porque muitas vezes as pessoas projetam, estou acima do peso, eu vou fazer uma lipo para resolver o meu problema, para estar bem no verão, tá? E não é isso, né? A cirurgia plástica, tu tem que estar no teu peso. Às vezes não é aquele peso que tu sonha em ter mais um peso legal para ti e tirar os excessos, né? Ela não é um substituto para dieta ou para atividade física. Então, o obeso, tá? O fumante, pacientes que tomam medicações anticoagulantes pesadas, não deve ser feito, né? Não é uma contraindicação absoluta, mas pacientes que tiveram história de trombose ou de embolia, né? Pode ser feito, mas com bastante cuidado, né? Pacientes jovens que estão usando medicamentos para pele, tipo ácido retinóico, a isotretinoína, elas devem parar antes, porque também ela prejudica a cicatrização. Tem uma série de contraindicações, assim, né? Que algumas não são, por exemplo, eles falam diabetes. Diabético pode operar? Pode, tá? Desde que a diabetes seja controlada, sem problema nenhum. Hipertensão, hipertenso pode operar? Pode, não tem problema nenhum. Só que tu tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Mas, assim, as contraindicações, o fumo, pelo risco de problemas de necrose, de cicatrização pós-operatório, obeso, né? Anticoagulados, história de trombose venosa, né? E pacientes estão mal de saúde, né? Mas não existe restrição absoluta, tá? Obesidade, hoje em dia, pacientes obesos, eu evito operar, tá? Não só pela questão de risco, pela questão, o resultado não fica legal, né? Uhum. Mas aí, e todas essas informações são feitas, são ditas na primeira consulta? Então, é justamente por isso que as pacientes pensam, mas eu não preciso consultar, eu já sei como é que né, a consulta é besteira, tal. Não, a consulta da cirurgia plástica é uma consulta igual de médico. Então, eu pergunto, tem algum problema de saúde, toma algum remédio, já fez cirurgias anteriores, tem história familiar de câncer na família, é diabético, etc. E se faz um exame clínico, como toda cirurgia, tá? Então, a gente tem um problema na cirurgia plástica, né, que muitas pacientes escondem, tá? Como elas querem muito operar, elas escondem o problema, tá? Por exemplo, fumante. Não fumo. Tá? Fumo um cigarrinho no final de semana, tá? Isso é bem comum, que não se faz de outra cirurgia. A gente tem que estar atento a isso, tá? Mas é feita uma consulta, uma avaliação pelo cirurgião plástico, e antes da cirurgia, ela também passa por uma avaliação com o anestesista, que vê os exames que a gente pede, que vê jejum, vê pressão, vê alergia, vê a abertura da boca, se for anestesia geral por causa da intubação, tal. Tem que ser feito com o mesmo cuidado de toda a cirurgia, para evitar problemas, tá? Fazendo do jeito adequado, os problemas na cirurgia plástica são muito raros, muito raros. Uhum. Exatamente, esse é um ponto fortíssimo que eu queria falar. Quando é feito com a pessoa habilitada, num lugar
né, especial para isso, mas a gente tem visto tantas notícias de pessoas saem para fazer o nariz, fica pior, e morrendo por fazer com pessoas que o preço estava muito inferior, pessoas que não estão preparadas, até o caso de dentistas, né? Que em Santa Catarina ocorreu esse mês, né, da pessoa que foi fazer uma lipo de papada e teve um sério problema. Como é que o cirurgião, um médico, cirurgião plástico vê essa questão? E para a gente alertar, né, as pessoas a procurarem um profissional. Então, eu vejo com bastante preocupação, tá? Bastante. Eu estou bastante tempo trabalhando com isso, né? E está aumentando. Essa paciente especificamente eu vi, eu atendi. Teve outro caso em Florianópolis, o mesmo problema. Então, assim, ó, para ser cirurgião plástico, tá? 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. No mínimo, agora já são mais um ano de cirurgia, no mínimo 11 anos de formação. E tu continua se aperfeiçoando, etc. Então, isso não é uma verdade absoluta, né? Mas, teoricamente, os médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que precisam dessa formação, eles são médicos melhor formados, né? Por quê? Porque eles passaram por todas essas fases. Tem uma prova no final para entrar na sociedade que afere a tua... Uma prova prática, uma prova oral, uma prova escrita, que afere a tua capacidade. Como eu falei, não é uma verdade absoluta, mas teoricamente aquele profissional pelo menos tem uma formação mais adequada, né? O que eu estou vendo hoje são pessoas, né, não só dentistas, né, de várias áreas, que fazem curso final de semana, que vão, olham outros fazendo, olham na internet e se acham em condições de fazer um procedimento que é um procedimento invasivo e tem suas complicações, né? Então eu sempre digo assim, ó, se tu quer fazer um procedimento cirúrgico, tu tem que saber tratar também as complicações, né? Porque complica, tá? E o que acontece é isso, quando dá errado, quando dá problema, a pessoa manda para o hospital e manda resolver. E isso a gente está vendo bastante, né? É igual a questão do preço, né? Evidente, dependendo do profissional, do tempo, da fama, em todas as áreas isso, né? Ele tem um honorário diferenciado do outro, né? Mas outro dia eu falei para uma paciente, mas é igual hoje em dia fazer compra na internet, né? Se todos estão pedindo de 8 a 10 e tem um vendendo uma televisão por 2, desconfia, alguma coisa errada tem, tá? Então, a cirurgia tem um custo, né? Então, se for muito barato, alguma coisa errada tem. Mas esse imediatismo que as pessoas também têm, elas, nessa hora, por exemplo, a cirurgia tem que ser feita no hospital ou numa clínica, tem O que ter local uma adequado. segurança adequada, tem que ter monitorização, não é coisa para ser, dependendo do porte, né? Não é coisa para ser feito no consultório, né? Não é coisa para ser feito com luva de procedimento, não faz e manda embora e vê o que dá, né? Por isso aparecem os problemas e os profissionais que são sérios também são afetados por isso, né? Porque daí, não, a lipoaspiração é perigoso. Não é perigoso, desde que bem feito, tá? Mas complica por quê? Porque a técnica não é adequada, né? Esse caso que eu vi, especialmente, todo mundo viu o filme, né? Aquele jeito de fazer lipoaspiração, como estava sendo feito, o pescoço é cheio de artérias, cheio de vaso, né? Tem tudo para não dar certo. E não deu. Fez uma lesão de uma artéria, fez um hematoma, foi um caso grave, foi para UTI, tá? Então, a pessoa tem que ter... Não estou falando procurar cirurgião plástico especificamente, mas procura um profissional adequado. O CRM tem na sua lista os médicos, a sua formação, se tem um registro especialista. Repetindo, não é uma garantia absoluta, mas ajuda, né? Ajuda. Então, procure um profissional adequado, isso diminui barbaramente o risco de complicações nos procedimentos, né? E o procedimento cirurgia é uma cirurgia, ela tem que ser encarada como uma cirurgia, não é uma brincadeira, não é para fazer e no dia seguinte ir para festa, não é para fazer na... Pô, a gente viu até no Rio, o cara fez uma lipoaspiração no apartamento dele, né? Isso é um absurdo completo, né? Então, mas existe um público que quer isso, por incrível que pareça, né? É um absurdo? É, mas existe, né? Então, esse a gente tem que ter cuidado, né? Hoje o Instagram, as redes sociais Exato. vieram, mas não é fácil, tá? Não é fácil. Tenta qualquer coisa, né, Júlio? Então, não é fácil.
Eu ia falar sobre isso, porque antes a procura era pelo CRM, no site, né? Da Associação Brasileira de Médicos. Hoje o Instagram, a pessoa que não é nem médica mostra o que ela quiser, né? Às vezes tem cirurgias que nem foi ela que fez, mas está ali na página dela, a pessoa confia, acha lindo, e aí esse cuidado tá difícil, assim, mas a pessoa tá vendo, o barato tá saindo caro, tem muita gente se dando mal, né? Uma coisa assim, ó, o CRM, o Conselho Federal de Medicina, Como proíbe de achar? prótese, colocar fotos de antes e depois. É proibido por lei. Eu não coloco, tá? Porque é proibido por lei. Seria bom? Seria, de repente. Eu não tenho minhas dúvidas, tá? Mas muita gente queria colocar. Só que o cara que é sério, enquanto é proibido, ele não coloca, tá? E tem muita gente que coloca. Então, tu já tem que ficar com o pé atrás, né? Às vezes a paciente para mim, tu não mostra foto de antes e depois? A princípio não, porque é evidente que se eu for mostrar uma foto, eu só vou mostrar foto boa, né? Eu não vou mostrar, não, isso aqui ficou ruim e tal. Então, mas isso é um chamariz, né? As pessoas, não, mas ele tem um monte de casos, ele tem não sei quantos seguidores, ele olha a foto de antes e depois dele, ele opera 10 por dia, né? Isso tem muito disso aí, né? Então, cuidado, né? Cuidado. A gente sabe melhor que eu, a rede social não tem filtro nenhum, né? Tu bota praticamente o que quiser, tu edita foto, tu bota um e depois bota outro, né? Então eu vejo muito assim, ó, a foto do antes, a paciente sem maquiagem nenhuma, rosto lavado, despenteado. A foto depois, ela toda maquiada, com brinco, cabelo ajeitado. Evidente que o resultado é diferente, né? A própria foto é diferente. Então, desconfie, né? Não, de novo, também não é uma verdade absoluta, né? Mas a pessoa que é muito instagrameira, vamos dizer, que bota foto de tudo de paciente, eu estou falando, tá? Uhum. Isso, fiz aquilo, fiz tal, ficou assim, ficou maravilhoso. Eu sou contra, tá? Além de ser proibido, né? A fiscalização é nula praticamente, né? Mas a lei existe. Perfeito, Luiz Fernando, obrigada pelas informações. Eu que Que bom, agradeço. né, a gente poder dividir com um profissional competente, falar dos riscos, de tudo que de bom, que quando a gente faz com a pessoa adequada, né, é seguro, e é isso que a gente quer passar, né, a segurança com o profissional adequado. Então, te agradeço, Juliano, o convite bastante, tá? Foi uma honra falar, espero ter esclarecido, espero não ter falado demais nem muito rápido, né? Leigos, espero não ter me empolgado. Mas eu acho que o que fica é exatamente isso que tu falou agora, né? Isso vale para tudo, né? Procura um profissional adequado. Isso vale para todas as áreas, né? Outro dia eu fui num tatuador e apareceu para mim tirar essa tatuagem ficou horrível. Eu olhei, ficou horrível mesmo. O tatuador cobrou R$30. Então, isso vale para todos, né? Procure um profissional adequado, que isso minimiza risco, aumenta a chance de ter um melhor resultado. Pensa, cirurgia plástica é cirurgia e como tal deve ser encarado, tá? Então, se tiver mais Perfeito. E alguma... ainda dá tempo de fazer? Dá tempo, né? Depende dá tempo, sim. Arrumar horário e tiver tudo bem, ainda dá tempo, sim. Tá? Tem bastante gente consultando agora, tá? Tem bastante tempo. Perfeito, então. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos Obrigado vocês. a todos.